A narrativa tem como elementos principais, além do narrador, o enredo, os personagens, o ambiente e o tempo. Veja mais detalhadamente do que se trata cada um desses elementos. Narrador. O foco narrativo é o ponto de vista sob o qual o enredo é narrado, ou seja, é a posição do narrador. Ele pode assumir dois tipos de relação com o fato ocorrido, como narrador-observador, com participação principal, ou secundária na trama. O narrador também pode ser chamado de onisciente, ou seja, aquele que tem ciência de tudo o que acontece, pode ler os sentimentos dos personagens e até saber a respeito de fatos futuros. É importante entender o papel do narrador, pois ele tem a função de expor os fatos, que podem ser vistos como parciais, até tendenciosos ou neutros. Nesses casos, normalmente a narração é feita em terceira pessoa. O narrador-personagem conta a história de uma perspectiva interna à história, participando da trama e usa normalmente a primeira pessoa do singular para narrar os fatos. O enredo é a estrutura da narrativa, o desenvolvimento dos acontecimentos, e pode ser dividido em três espécies de conflitos: homem contra a natureza, homem contra homem e homem contra si próprio. Esse termo vem do latim persona, que significa máscara de ator de teatro. São aqueles que atuam no interior da narrativa. O personagem tem como função simular pessoas e comportamentos, e, se bem construídos, dão a impressão de dividir seus dilemas conosco. Quanto à função que desempenha na narrativa, pode ser chamado de protagonista, quando é o personagem principal e se constrói como herói ou anti-herói. Este, na trama, depara-se normalmente com o antagonista, aquele que tem como função conduzir o conflito e criar tensão. Existem ainda os personagens caricaturais, também chamados de tipos humanos. Esses dois tipos, herói e anti-herói, são denominados popularmente por mocinho e bandido. Há ainda personagens secundários e figurantes que têm importância acessória na trama, mas ajudam a compor o ambiente em que a ação se desenvolve. Evolução das personagens. As personagens podem evoluir dentro da narrativa de diversas formas. Em uma evolução plana, destacam-se poucas qualidades ou defeitos da personagem, assim como não é dada profundidade psicológica a ela. São normalmente personagens estáticas, que podem ser definidas com poucas palavras e normalmente são estruturadas de forma caricatural. As personagens evolutivas, também chamadas de esféricas, são complexas e cheias de contradições, com comportamentos imprevisíveis. O tempo cronológico ou da história trata-se da sucessão cronológica dos fatos. Pode acontecer de forma linear, ou seja, dos fatos mais recentes para os mais antigos, ou ao contrário. Pode ser também temporal, quando os acontecimentos percorrem o tempo de maneira disforme, assim passado e presente estarão entremeados. Podemos encontrar ainda o tempo histórico, que se relaciona à época ou ao momento histórico, e o tempo psicológico, aquele tempo subjetivo que se desenvolve de acordo com o estado de espírito do personagem. É o cenário onde os fatos ocorrem e os personagens circulam. Há uma relação estreita entre o comportamento dos personagens e o ambiente que frequentam. Esses espaços podem ser divididos em ambiente físico, é o espaço real onde ocorre a ação, e ambiente psicológico, espaço subjetivo, ou seja, se relaciona ao interior do personagem. Já entendi, já entendi!